presidente. Lembra que o Bolsonaro contou essa história na campanha? Pois é, o Castelo começou a pôr ordem na casa. Imaginava ele que, contornando a crise política, podia restabelecer e consolidar a democracia. Castelo fez um grande favor ao país quando determinou que só podiam existir dois partidos, Arena, Aliança Renovadora Nacional, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Não tinha fundo partidário, não tinha fundo eleitoral, tá legal, pessoal? Castelo Branco fez reformas econômicas e tributárias, mas os comunistas estavam revoltados e explodiram uma bomba no aeroporto dos Guararapes, em Recife. Eles queriam matar o general Costa e Silva, que Castelo escolheu como sucessor. Castelo era antifascista e, antes de entregar a presidência, fez a Constituição de 1967 e foi bonzinho. Não colocou lá qualquer ato institucional nem dispositivo autoritário. Costa e Silva, ao contrário, tinha um viés mais autoritário e endureceu o governo. Fez isso porque os comunistas estavam tocando terror no Brasil. Queriam derrubar o governo na amarra para transformar isso aqui numa ditadura do proletariado. Os caras eram violentos. Tiro, porrada e bomba, além de sequestros e assaltos. Ainda matavam os próprios companheiros quando desconfiavam de traição. Isso encheu o saco do Costa e Silva, que acabou decretando o AI-5. Ele fechou o Congresso Nacional, cassou mandatos, inclusive o pai do Dória, e reprimiu legal os comunistas. Costa e Silva teve um AVC e não terminou o mandato. Uma junta militar indicou o general Médici para o cargo. Apesar de ter sido o período de maior repressão aos terroristas, com prisão e enfrentamento tático de guerrilha, que matou um monte de comunistas, Médici reabriu o Congresso e não cassou ninguém. Dá para desconfiar, não dá não? No início da década de 70, o mundo fervia na área cultural. A partir das ruas de Paris, tomadas pelos estudantes em maio de 1968, houve uma revolução social global, uma inversão de valores morais, ruptura política entre conservadores e liberais e econômica entre comunismo e capitalismo. Cortina de ferro dividindo o mundo. O Brasil tinha censura, mas não impedia festivais de música, não impedia a criatividade. Chico, Caetano, Gil e muitos outros ganharam fama e muito dinheiro nessa época. E as universidades já estavam a todo vapor. Todo vapor mesmo, pessoal. A maconha já rolava nos campos. Uma abelha me contou que foi uma ideia, uma tática do general Golbery Couto e Silva. Ele achava que deixando os universitários fumando maconha ia afastar eles do terrorismo. E a gente viu no que deu. A droga saiu dos meios acadêmicos e foi disseminada entre as famílias mais pobres nas favelas. A origem da criminalidade forte está aí, ó. Médici queria que as coisas se acalmassem para a esquerda assumir sem violência. Enquanto isso, a juventude classe média ficava sendo catequizada por professores esquerdistas. Os militares criaram tantas estatais nessa época, pessoal, que fizeram um milagre econômico, que mexeu com o consumo dos brasileiros. Muita gente comprou, então, TV, geladeira, carro e até casa própria, através do BNH, Banco Nacional de Habitação. Minha Casa Minha Vida, pessoal, perto dos imóveis de antigamente, é tudo barraco, da pior espécie, é tapera. O Médici levou fama de carrasco porque a comunistada estava no exílio e não suportava ver o desenvolvimento do país, ainda que fosse sob controle estatal. Os comunas que ficaram aqui peitaram o governo com ataques violentos de guerrilha. Médici pretendia resolver tudo e devolver para os civis, mas o comunista é uma raça desgraçada. Médici indicou Geisel, que foi tenentista como ele. Os dois, inclusive, apoiaram a posse do Jango. Esse pessoal Oliva é muito azeitado, não é mesmo? Geisel foi eleito pelo Colégio Eleitoral do Congresso e o alemão foi quem deu o início ao processo de abertura política. Ele sabia que a mídia, a cultura e o ensino já estavam esquerdizados, então a transição ia ser fácil. Enfim, Geisel se aproximou da República Popular da China, reconheceu a independência de Angola pelos comunistas, fez acordo nuclear com a Alemanha e até deu fim ao AI-5. Por tudo isso, ele bateu de frente com oficiais linha dura, que não queriam de maneira nenhuma devolver o país nas mãos dos comunistas. Geisel venceu a queda de braço e impôs João Figueiredo como sucessor. Ele sabia que Figueiredo só queria cuidar de cavalo e cumpriria a ordem de fazer a abertura ampla, geral e irrestrita. Com tudo pronto, foi só os comunistas do exílio voltarem. A esquerda no poder
seria facilmente o próximo passo, mas de forma lenta e gradual, para que a gente nem sentisse tanto. Enquanto isso, o maior pelego de todos os tempos estava sendo gestado lá no sindicalismo. Nossa esquerda aprendeu a agir sem tanta pressa. Aturamos o Sarney, pessoal, por 5 longos anos, em troca de uma Constituição social-democrata, nome bonito para esconder a ação nefasta da esquerda comunista. Na cultura, a música brasileira já apresentava os resultados dessa esquerdização, definhando em conteúdo e em qualidade. O ensino foi banalizado e nos transformou em idiotas úteis. A imprensa e a televisão foram nos reeducando. Sem perceber, fomos renegando a família, a pátria e Deus. Tudo em nome de justiça social. Bem devagarinho, para que a gente não sentisse nada e não tivesse forças para reagir. Mensagens progressistas para moldar um novo Brasil, politicamente correto. Tivemos um soluço com a eleição do Collor, mas o sistema estava dominado e o corrupto egoísta dançou. Surgiram os caras pintadas manipulados pela minissérie Anos Rebeldes da Rede Globo, lembra? O Plano Real colocou dinheiro no bolso da sociedade e estendeu o tapete vermelho para a social-democracia. Elegemos Fernando Henrique, o sociólogo, filho de um tenentista. Ele abriu o caminho para o analfabeto sindicalista bem adestrado pelo socialismo. Lula instaurou